think I walk around like this? Look, this is the second and last time I'm going to tell you. Olá, futuros medalhistas da UBMEP! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o professor Bom, estou hoje aí com vocês, pessoal, para mais uma aula focada da UBMEP. Hoje a aula é para o nível 2, tá certo? Para a segunda fase. Então você aí que passou pela primeira fase, parabéns, tá certo? E você vai ter a oportunidade de estar vendo aqui que as questões não são tão difíceis assim, tá certo? Então eu tenho certeza que você estudando direitinho, fazendo mais exercícios, tá certo? Você tem total condição de avançar aí para o terceiro nível, tá certo? Então bora lá, galera, começar a nossa aula. Mas antes, agradecer todo mundo que curte e compartilha o nosso canal. Se o nosso canal, pessoal, está chegando a mais pessoas, isso é graças a você que dá o apoio, tá certo? Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que curte e compartilha aí o nosso canal, perfeito? Então, bora lá começar a nossa aula. Aí a gente tem o seguinte, vamos lá. Lucinha tem 3 folhas retangulares iguais, cujos lados medem 20 centímetros e 30 centímetros. Lucinha fez 2 traços retos na primeira folha, um a 4 centímetros da margem esquerda e outro a 7 centímetros da margem superior, dividindo-a em 4 retângulos. Um desses retângulos tem a maior área. Qual é o valor dessa área, tá bom? Então perceba, ó, o retângulo aqui, pessoal, foi dividido em 4 retângulos, tá certo? E ele disse que um vai ter a maior área. Lógico que vai ser esse aqui, tá certo? Aí ele está pedindo a área desse retângulo, tá, gente? Então o que eu vou fazer para achar a área desse retângulo? Primeiro eu tenho que saber quais são as medidas desse retângulo, tá? Nota que ele disse que aqui em cima, ó, é 30 centímetros. As informações estão nesse retângulo aqui em cima, tá certo? Então se aqui em cima é 30 centímetros e tirou 4, eu vou ficar, ó, que essa medida aqui do retângulo vai ser igual a 30 menos 4, que é 26. E aqui, gente, eu tenho, ó, que a altura é 20. Mas tirou 7 centímetros, então eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 14, tá certo? Agora, a gente precisa lembrar que a área do retângulo é dada por quê? Base vezes altura, tá certo? Então, ó, aqui eu vou colocar a área vai ser igual a base vezes a altura, não é verdade? Ó, a área vai ser igual a quem? 26 vezes 14, perfeito? Pessoal, fazendo o cálculo aqui, ó, vou fazer 26 vezes 14. Vamos ver quanto é que vai dar aqui o valor dessa área. Ó, vai ficar 4 vezes 6, que dá 24. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 2, 2. Fazendo a soma aqui, a gente vai achar a área. Vai ficar 4, 6 e 3. Então, eu tenho que a área vai ser igual a 364. Não esqueça da unidade, ó, centímetros quadrados, tá bom? Então, uma questão extremamente simples, não é verdade, pessoal? Vamos lá para a letra B. Ajude Lucinha a dividir a segunda folha em quadrados iguais, desenhando traços paralelos às margens, de modo que esses quadrados tenham a maior área possível, tá certo? Pessoal, perceba só, olha só a dica. Eu vou chamar aqui Bombinha, que eu tenho certeza que ele vai ter uma dica muito boa para vocês com relação a isso, tá certo? Então vamos lá. E aí, Bombinha, como é que tá as coisas? Você pode aparecer aí para dar uma dica para a gente como resolver essa questão? Lógico, com certeza. Eu não queria deixar você aí na mão. Olha, tem uma dica que é muito boa aí pra vocês que vão fazer a UBMEP, tá certo? Olha, sempre que aparecer no enunciado a expressão maior possível no sentido de divisão, pessoal, basta calcular o MDC dos valores dados, tá certo? Dessa maneira você vai ter o maior lado possível do quadrado, tá? Eu sabia, Bombinha, que você teria uma dica assim excelente pra gente, tá? Olha só, gente, o que Bombinha falou é verdade, tá certo? Perceba aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui 30 centímetros de comprimento, tá certo? Por 20 centímetros de altura. Então, como ele colocou ó, aqui no enunciado, tenho a maior área possível, basta pegar os valores dados, ó, que no caso são quais? 30, tá certo? E 20, tá bom? São os valores aí dos lados do retângulo e calcular o MDC, perfeito? Dessa maneira, você vai obter o maior lado possível para o quadrado. Então, ó, calculando o MDC aqui, posso dividir por 2, se eu quiser ir devagarzinho, ó, eu vou encontrar depois quem? O 15 e o 10. E depois, por 5, que eu vou encontrar quanto? Vou encontrar 3 e 5, tá bom? Então, eu não consigo dividir mais. Então, o MDC vai ser 2 vezes 5, que dá quanto? 2 vezes 5 igual a 10, ok? Então, veja, pessoal, eu vou ter que esse quadrado vai possuir lado de 10 centímetros. Então, eu vou dividir aqui, ó, como aqui tem 30 centímetros,
eu vou dividir aqui em 3 partes, tá certo? O comprimento. E a altura, como tem 20 centímetros, eu vou dividir em 2 partes. A divisão aqui, ó, com retas paralelas, vão me formar esses quadrados aqui. E esses quadrados vão ter a maior área possível, tá certo? Dentro desse problema, tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos lá para a nossa próxima questão. Lucinha pegou a terceira folha, amarela na frente e verde no verso, e fez 2 dobras. A primeira a 8 centímetros da margem esquerda e a segunda a uma certa distância da margem inferior, de forma que o perímetro da região não coberta da folha, contorno da região amarela na última figura, fosse de 54 centímetros. Qual é a distância da segunda dobra à margem inferior? Então, ó, a segunda dobra, pessoal, é essa aqui, tá certo? Essa parte pontilhada aqui. Então, a distância dessa parte pontilhada até a margem inferior, que é essa aqui, tá certo? Então, ele quer essa distância, ó, que ele está colocando uma interrogação. Então, qual vai ser essa distância? Perceba que essa distância aqui é a mesma dessa, ó, tá certo? Vai ser a mesma dessa distância aqui. Por quê? Porque a parte de trás da folha ela é verde. Quando eu dobro, ó, fica tudo verde aqui, tá certo? Se eu desdobrar, ela volta para o tamanho normal dela de novo, tá certo? Então, perceba que esse tamanho todo aqui, ó, tá? Eu achando ele, a parte que ela está querendo vai ser a metade desse valor aqui, tá certo? Ser a metade desse valor todo aqui. Então, a nossa missão vai ser achar esse valor todo aqui. Como é que eu vou fazer para achar? Eu vou usar o perímetro, a informação do perímetro aí que ele deu, gente. Ó, ele disse que o perímetro, que a gente indica por 2 P's, tá? É igual a quanto? 54 centímetros, tá certo? Então, esse aqui é o perímetro. E o perímetro é a soma dos lados, pessoal. Nota que ele disse aqui, ó, que a primeira dobra foi com 8 centímetros. Como ele vai dobrar, ó, a parte verde vai se estender por mais 8 centímetros aqui, tá certo? Então, ao todo, eu vou ter o quê? 8 centímetros mais 8 centímetros. Então, isso tudo aqui, ó, vai me dar quanto? Vai dar 16 centímetros, tá certo? Como a distância total aqui é de quanto? A distância total, a gente tem 30 centímetros. Então, se eu fizer 30 menos 16, eu vou ficar com quantos centímetros? Eu vou ficar com 14 centímetros. Perfeito? Então, eu já sei essa medida aqui, ó, a medida da parte de cima. Gente, a medida da parte de cima é igual à parte de baixo. Essa medida aqui eu não sei quanto é, então eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de x, tá certo? Eu não sei que medida é essa. Mas para achar o perímetro, pessoal, é fácil, ó. O perímetro é a soma dos lados. Então, eu vou somar todos os lados aqui, ó, vai ficar 14 mais 14 novamente, aí x mais x. Isso tem que ser igual ao perímetro. E nota que ele deu o perímetro. O perímetro é quanto? 54 centímetros. Então, vai ficar x mais x é 2x, 14 mais 14 é igual a 28. Isso é igual a quanto? 54 centímetros. O 28 está positivo, vai passar para o outro lado negativo, né? Então vai ficar 54 menos 28. E 54 menos 28, pessoal, a gente vai achar aí que dá quanto? A gente vai achar que é 26. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 26 dividido aí por 2. Pessoal, 26 dividido por 2 dá quanto? Dá 13 centímetros. Então eu achei a medida x, que é 13, tá? Mas como essa medida toda, pessoal, é igual a 20 centímetros, não é? E eu achei que essa medida x aqui vai ser igual a 13, então vai me restar quanto aqui para o resto da figura? Ó, essa parte toda aqui vai ser igual a 7 centímetros, tá ok? Mas nota que a parte que ele quer é só a metade dos 7 centímetros. Então vai ser 7 centímetros dividido por 2, isso me dá 3,5 centímetros. Então, a medida que ele está querendo aí vai ser de quanto? De 3,5 centímetros, tá ok? Então é isso, tá bom, pessoal? Bora lá para a nossa próxima questão. A professora Isabel aplicou uma prova com 10 questões. Cada aluno recebeu nota 0, 0,5 ou 1 ponto em cada questão. O desempenho de cada aluno foi associado a um ponto de uma malha triangular delimitada por um triângulo equilátero de altura 10, como na figura. Então, ó, ele colocou a figura aqui e cada um desses pontos, pessoal, vai delimitar aqui o quê? Vai delimitar
uma nota, tá certo? De acordo com a distância que o ponto tem de cada um desses lados. Por exemplo, o A está aqui a uma distância de quantos triângulos em relação a um ponto? Ó, tá 1, 2, 3, 4, 5 triângulos de distância. Então, quer dizer que esse aluno vai ter 5 vezes o número 1, tá certo? Aqui, em relação ao zero, ele tem uma distância de 2 triângulos. Então, ele vai ter 2 vezes o zero. E aqui, ele vai ter uma distância de 3 triângulos em relação a meio ponto. Então, a nota dele vai ser igual a 5 vezes 1, que dá 5, mais 3 vezes meio, que dá 1,5, mais, no caso aqui, 2 vezes 0, que vai dar 0. Então, a nota dele, somando tudo, dá 6,5, tá certo? Então, dessa maneira, cada um desses pontos descreve uma nota, tá ok? Gente, aí ele pergunta, o ponto associado a um aluno é escolhido de forma que suas distâncias aos lados do triângulo sejam iguais às quantidades de questões em que o aluno obteve nota 0, meio ou 1, respectivamente, que é o que eu estava explicando agora para vocês. Por exemplo, o aluno A tirou 0 em 2 questões, meio em 3 questões e 1 em 5 questões, obtendo 6,5 na prova. O aluno B obteve 1,5 na prova, pois tirou meio em 3 questões e 0 em 7 questões. O aluno C obteve 5 na prova, pois tirou meio nas 10 questões, tá certo? Então, tá aqui, cada um dos alunos, o aluno A, aluno B e aluno C, e o ponto que descreve a nota de cada um, tá ok? Aí a pergunta da letra A, qual foi a nota obtida na prova pelo aluno D? Né? Perceba que geralmente na letra A é a questão mais fácil, né, galera? Olha só. Então, vamos lá. Ele tem aqui a distância aqui para o zero de quanto? Ele tem a distância de um triângulo para o zero, tá certo? Então, ele vai ter aqui 1 vezes 0, mais. Agora, vamos ver a distância aqui para o meio. Para o meio, ele vai ter um triângulo, 2, 3, 4, 5 triângulos. Então, vai ficar 5 vezes meio, ok? E agora para o 1. Para o 1, qual vai ser a distância? 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, vai ficar mais 4 vezes 1, ok? Fazendo essa soma, a gente tem a nota aí, pessoal, do aluno D, tá certo? Vai ficar 1 vezes 0, que dá 0, 5 vezes 0,5, que é 2,5, e 4 vezes 1, que dá 4. Estão fazendo aqui, 4 mais 2,5, vou ter que a nota final vai ser quanto? 6,5, ok? Bem tranquilo aí. Bora lá para a nossa próxima questão. Quantos pontos da malha estão associados a alunos que tiram 0 em exatamente 4 questões, ok? Então, vamos pegar aqui a malha, pessoal, e vamos dar uma olhada aqui, os alunos que tiraram 0 em exatamente 4 questões. Ou seja, tirar 0 em 4 questões é encontrar uma distância em relação ao zero de 4 triângulos, tá bom? Então, vou tentar encontrar aqui quais são os pontos que estão a uma distância de 4 triângulos em relação ao lado que representa o zero. Então, bora lá. Aqui eu tenho o seguinte, esse ponto aqui está a uma distância de apenas um triângulo. Esse ponto aqui está a uma distância de 2 triângulos. Esse ponto está a uma distância de 3 triângulos. Agora, esse ponto está a uma distância de 4 triângulos. Então, atende aquilo que a gente quer, que representa aqui, no caso, 4 questões, tá certo? Que o aluno tirou 0. Agora, como achar os outros pontos? Eu já achei esse ponto aqui, ok? Mas como que eu vou fazer para achar os outros pontos? Pessoal, aqui eu vou ter que essas retas elas são paralelas, tá? Então, a reta do zero aqui em relação à reta desses pontos aqui são paralelas. Então, vão estar a uma mesma distância, tá? Então, todos esses pontos aqui vão representar, aí na verdade, 4 questões que o aluno tirou 0, tá certo? Então, são todos esses pontos aqui, perfeito? Então, pode marcar aqui todos esses pontos, ok? Então, basicamente é isso. Muito bem, futuros medalhistas da UBMEP. Estamos chegando aqui à nossa última questão de hoje, que diz o seguinte, assinale na malha abaixo os pontos associados a alunos que obtêm nota igual a 7 ou maior do que 7. Então, vou colocar aqui, pessoal, os pontos que representam um desempenho de um aluno que tirou 7 ou mais do que 7, tá bom? Para isso, eu vou usar uma tabela para me orientar melhor, tá? Você pode desenhar essa tabela também na sua prova, sem problema nenhum. Aqui a gente tem o seguinte, quais são as possibilidades de um aluno tirar 7? Ele pode ter aí, 7 questões de um ponto, tá certo? Nenhuma questão de meio ponto. E aqui, ele pode, na questão, ter tido a nota atribuída aí 0, em 3 questões, tá certo? Ele também pode ter tido atribuído aí, 6 questões com ponto,
Nesse caso, ele vai ter 2 questões sendo atribuído meio ponto. E aqui ele vai ficar com apenas 2 questões sendo atribuído 0. Ele também pode ter tido em 5 questões atribuído 1 ponto, em 4 questões ser atribuído meio ponto, e em apenas uma questão ser atribuído 0 ponto. E ele também pode, pessoal, ter tido aí em 4 questões 1 ponto, em 6 questões meio ponto, e não ter tido atribuído aí, ó, não ter sido atribuído a ele 0 em nenhuma questão, tá certo? Dessa maneira eu tenho todas as possibilidades, tá certo? Do aluno tirar 7, tá? Então vamos ver onde é que fica na malha esses pontos, ó. Esse primeiro ponto aqui, ó, que equivale à nota do aluno que tirou em 7 questões 1 ponto, em nenhuma questão meio ponto, e em 3 questões 0 ponto, fica justamente aqui, tá certo? Então, esse aqui é o ponto que representa esse primeiro desempenho aqui, tá certo? Agora eu vou botar o ponto, ó, do segundo desempenho, tá? No segundo desempenho, ele tem aqui, ó, 6 questões que ele teve 1 ponto, 2 questões que ele teve meio ponto e 2 questões que ele não teve nenhum ponto, tá certo? Então, aqui a gente vai ter justamente esse ponto aqui, tá? Perceba, ó, que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos de 1 ponto. Eu tenho 2 triângulos em relação aqui ao lado do meio ponto. E eu tenho também 2 triângulos em relação ao lado que representa 0 pontos, tá? E agora, pessoal, eu vou aqui para o terceiro desempenho. Aqui no terceiro desempenho eu tenho 5 questões que foi atribuído 1 ponto, 4 questões que foi atribuído meio ponto e uma questão que foi atribuído 0 ponto. Então eu vou colocar aqui, ó, 5 questões que foram atribuídas 1 ponto, tá? 4 questões que foi atribuído meio ponto, então tem que estar uma distância de 4 triângulos aí em relação ao meio ponto. 5 triângulos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 em relação ao ponto. E eu tenho que estar aí a 1 triângulo em relação ao 0, tá certo? E agora, pessoal, vou para o meu quarto desempenho aqui, ó, possível para tirar nota 7, tá? Que é o quê? O aluno ter tido em 4 questões 1 ponto, tá? Então, ó, 4 questões 1 ponto. Vai ter 1, 2, 3, 4. Em 6 questões, meio ponto. Perceba que eu estou a uma distância aqui de 6 triângulos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do meio ponto. E em nenhuma questão ele tirou 0. Então, ó, ele está bem em cima aqui do lado que representa o 0. Dessa maneira não tem distância nenhuma até o 0. Então, nota que aqui eu tenho todos os pontos que representam nota 7. Tá? Se eu marcar qualquer ponto acima, certo, dessa linha aqui, qualquer um desses pontos acima, você pode perceber aí que vai dar uma nota maior do que 7, tá bom? Então perceba aí, pessoal, que os pontos que eu tenho que marcar, ó, são todos esses aqui, tá ok? Então era isso, galera, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Espero que tenha caído um pouco mais o medo aí da segunda fase da UBMAP aí para a galera do nível 2. Eu tenho certeza que vocês estão estudando, se preparando. Vocês vão alcançar o objetivo de vocês, tá certo? Porque vocês são merecedores disso, vocês estão buscando isso. Então, com certeza, vocês vão chegar lá, tá bom? Galera, todo mundo que curte, compartilha o canal, agradeço demais. Lembra vocês que aqui no canal a gente tem aulas de matemática básica, aulas para Enem e aulas para concurso, tá bom? Então, foi um grande prazer estar aí com vocês mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera! I need to go inside. I don't know why there's a problem.